Boa noite a todos. Essa é a segunda reunião do grupo do Círculo de Políticas Públicas da Pouso Alto Agroecologia e nós estamos trazendo essa pauta proposta. Um resgate da reunião anterior, depois passar pelo tema que foi o principal encaminhamento da reunião anterior, que foi o SIM, né? Acho que nós estamos num modo exploratório aí em relação ao SIM, com o objetivo de entender a articulação e como nós podemos agregar valor, de alguma maneira, nessa operação aí toda. Rota de fruticultura, então gostaria, se possível, que o Carlos também falasse um pouco mais para nós sobre isso e sobre essa frente e como a gente consegue colaborar nessa direção. Ambiente de colaboração, então compartilhar com vocês o drive do projeto, a pasta, né, com essas atas de reunião, as imagens que a gente está usando e arquivos, e também o quadro Trello. Nós tivemos uma interação entre eu, Oscar e Marcos, em que nós criamos o board Trello, o quadro Kanban do Trello, do Círculo de Políticas Públicas. Então, vou mostrar isso aí para vocês rapidamente. Bom, e a ideia é agendar uma oficina de uso dessa ferramenta com quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre isso, apesar de ser uma atividade que é até mais ligada aos papéis de secretariado, enfim, né? Mas quanto mais pessoas souber colaborar nessa ferramenta, mais potencial de colaboração nós temos. E, por último item, os papéis em aberto no círculo, né? Então, nós viemos numa articulação em torno disso, né? E, enfim, então vamos falar sobre os papéis no final. Tá? Então é isso, gente. Marquinhos ou Oscar, vocês querem comentar algo sobre a última reunião? Eu acho que a última reunião ela foi um pouco esvaziada, né? E a gente ainda estava aí no processo, ainda estamos, né? Sendo capacitados aí na metodologia sociocrática aí. E agora estamos praticando, aí o DAC está puxando, né? Acho legal todo mundo participar, vai ter uma oficina aí agora, acho que é 11 e 12, né, Dax? Que Não a Reni ainda. a Tem Reni vai uma chamar. sociocracia 11 e 12. Ah, sim. Para treinamento. 11 e 12, O treinamento dos facilitadores, secretários, isso. guardiões e é isso, né? São esses 3 cargos, 4 e os representantes, né? Mas também não impede que facilitadores essas duas, Marquinhos. A geral já foi. Ela reforçou isso lá, que agora são facilitador e secretário. Ah, tá. Então agora é facilitador e secretário. Tá bom. Então é isso. Acho que na última reunião a gente não tratou especificamente nem assim com nenhum detalhe, nenhuma política, né? A Ana tá aí também. Acho que é interessante se ela quiser, puder fazer um resumo bem resumido do que vem sendo tratado, do que vem sendo conversado no grupo do consórcio que está falando do SIM para a gente aqui, mas pode ser bem objetivo. Seria muito legal compartilhar com a gente aqui essa questão do SIM, né? E é isso. A gente também falou, teve não sei se, acho que ninguém percebeu, São Paulo estava discutindo a lei estadual de política de produção orgânica. E a gente, até o Oscar postou também, né, que a gente também pode estar tratando futuramente de uma política estadual aqui para Goiás, né? Chamar esse movimento também, né, que está sincrônico, né? E acho que é isso, Dax. A reunião não teve muito assim encaminhamento, né? Se você quiser cumprimentar o Oscar, fica à vontade. Não, na verdade, assim, eu achei bastante interessante a questão da gente ter tido aquele rápido treinamento, né, no Trello, no Kanban. Eu acho que vai ser interessante depois a gente socializar isso aqui para os demais. Eu estou com a impressão que a gente está na terceira reunião
não sei por quê, mas eu tenho para mim que a gente já tem 2 atas de reunião, essa seria a terceira, mas depois vocês me corrijam. E tem, porque teve uma que elegeu as pessoas, né? E a segunda foi que eu não participei. Teve essa, a terceira Isso. mesmo. Essa é a segunda depois de formado o círculo, né? Tá. E a terceira contando com a que houve a formação do círculo, isso mesmo. Perfeito. Bom, então é isso. Eu acho interessante, né, a gente tocar essa pauta e, fundamentalmente, a gente definir as nossas prioridades de ação com relação às políticas públicas que a gente pretende tocar aqui dentro da rede. Era isso. Se a Ana quiser dar um alô sobre o SIM, que a gente, inclusive, tem o grupo, né, do consórcio, onde está mais ou menos nivelado por lá, não sei se todos fazem parte, mas acho que é interessante para quem não está lá no grupo. É uma introdução didática, né, para ficar no histórico dessa interação. Ok, gente, é um prazer, então. Vamos internalizar, então, os trabalhos que estão sendo realizados no Grupo Consórcio. Há cerca de 1 ou 2 semanas atrás, já perdi um pouco a noção do tempo, nós tivemos um workshop de nivelamento sobre a questão do SIM, porque nós tivemos várias pessoas que ingressaram no grupo e que desconheciam o que tinha sido feito. Então, basicamente, nós apresentamos o histórico do que foi feito e também nós tivemos a participação da Irene, que é da Convales, do João Orestes, que é da responsável pela Cisbango, e também apresentamos um histórico da formação, então, do consórcio para intermunicipal, por meio do José, e também nós tivemos uma apresentação também do pessoal me fugiu o nome agora, do Cândido, da parte de registro de agroindústria para a parte de bebidas, né? Então, vamos falar especificamente sobre o SIM agora. O SIM, como vocês sabem, ele é importante para a gente fazer o registro das agroindústrias de produção animal, tá certo? Ele não engloba o registro da parte vegetal, que é a Anvisa e INPAPA, mas é uma etapa importante para que a gente possa regularizar as agroindústrias como um todo. Então, o SIM pode ser uma ação do próprio município, independente de consórcios ou não, ou ele pode ser implementado no contexto do consórcio. Então, qual é a vantagem de você ter um registro via consórcio? Porque o que nós observamos ao longo da nossa experiência é que quando o SIM ele é aprovado no município, mas geralmente ele não é implementado, porque geralmente o município já está no seu teto de gasto para pessoal, para a rubrica de pessoal. Então, ele não pode contratar. E aí o que acaba acontecendo é um desgaste muito grande entre Câmara de Vereadores, entre Prefeitura e a própria sociedade, por conta dessa dificuldade de contratação. Então, por meio do consórcio, o consórcio ele pode oferecer, então, a contratação a prestação de serviço dessa fiscalização sanitária, que geralmente fica impossibilitada via prefeitura, né, devido à não possibilidade de contratação dos fiscais. Então, pelo consórcio, o que acontece? É possível, então, essa fiscalização, o consórcio assume a contratação, não é bem assim, mas ele assume, então, essa fiscalização e rateia o custo de salário desses funcionários. O consórcio, na verdade, ele é uma entidade criada pelas prefeituras, não somos nós ou alguém da sociedade, uma entidade que resolve fazer um consórcio.
O consórcio ele é criado pelas prefeituras e gerenciado pelas prefeituras. E a Cisbango é o consórcio que foi criado para a parte de fiscalização e prestação de serviço na parte de aterros sanitários. Ele engloba 22 prefeituras que vai, então, nessa região, que é dessa região da Chapada. Então, ele veio muito a propósito no sentido de ampliar a sua atuação e a ser responsável também pelo SIM, pela operacionalização do SIM. No ano passado, nós tivemos algumas reuniões sobre esse assunto. A Cisbango concordou em ampliar a sua atuação em relação ao SIM. Foi formado um comitê que fez, então, a lei do SIM, que seria adotado pelas prefeituras. Esse comitê foi constituído por representantes da Emater, da Embrapa, das prefeituras e da própria Convales, que é o consórcio que está funcionando hoje muito bem ali na região de Minas Gerais. Então, esse comitê todo junto elaborou, então, a lei do SIM, junto com o pessoal da Convales, que já tem essa lei pronta, e está tudo certo, então. Então, em relação a esse aspecto, está tudo direitinho. Nós tivemos uma reunião com as prefeituras o ano passado, antes das eleições, e os prefeitos que tinham mais ou menos uma certa certeza que seriam reeleitos já aderiram, eles querem participar, então, dessa parte do SIM, eles apoiam o SIM no contexto da Cisbango, e os novos prefeitos precisam ser, digamos assim, convencidos de que isso é uma ação importante para que eles possam fazer a adesão. Então, nessa última reunião, o João Orestes, que é o secretário executivo da Cisbango, cujo presidente é a prefeita de Buritinópolis, ele disse que ele vai fazer esse contato formal com os prefeitos, mas que seria interessante que nós fizéssemos o corpo a corpo, tanto junto à Câmara de Vereadores, como junto às próprias prefeituras. Não em nome da Cisbango, porque eles têm toda digamos, toda uma estrutura que, num momento adequado, eles vão fazer, então, esse contato de maneira formal. No momento, eles estão aguardando, eles estão fazendo uma articulação junto à Convales, porque houve uma certa mudança na lei, então precisa fazer alguns pequenos ajustes no documento a ser apresentado às prefeituras, então eles estão fazendo esse tipo de trabalho no momento. Inclusive, ontem mesmo, eu tive uma reunião com a Irene, a secretária executiva da Convales, sobre isso. Mas, enquanto não se define o documento final que vai ser apresentado à prefeitura, é possível, então, esse trabalho de formiguinha, de convencimento, que é muito importante mesmo. Aí se pode falar a respeito do grupo, pode falar a respeito em nome do grupo, pode falar em nome das comunidades, não tem problema. Apresentando, então, a importância, o que é o consórcio, para esses novos prefeitos, a importância da prefeitura aderir, então, a esse consórcio, enfim. Ok, então, em termos da questão operacional de implementação do consórcio e do SIM, está nesse pé, nesse momento. O que o João Orestes me colocou também é que o ideal seria que, quando eles apresentassem o documento à prefeitura, já apresentassem no formato de CISB. O que é o CISB? Bem, então vamos voltar um pouquinho ao SIM. Quando a prefeitura faz o SIM da sua prefeitura e aprova e contrata o seu técnico,
Os produtores rurais que possuem agroindústria de base familiar, eles podem comercializar os seus produtos no município. Quando a prefeitura adere ao SIM do consórcio, o produtor rural pode comercializar os seus produtos no âmbito dos municípios que fazem parte do consórcio. Então, de toda a região dos 22 municípios que atualmente nós estaríamos trabalhando. Quando o consórcio, no caso, faz a adesão ao CISB, esse produtor rural, essa agroindústria pode comercializar seus produtos no ambiente, em todo o território nacional. Por isso que o João Orestes está tão preocupado de já apresentar o CISB para as prefeituras. Já chegar com o documento do CISB para a aprovação na Câmara dos Vereadores e tudo mais, né? Mas o que a gente está conversando internamente é a possibilidade de aprovar o sim, logo de uma vez, tá certo? Viabilizar essa comercialização dos produtos no ambiente regional. E depois, como o CISB vai demorar um pouquinho, porque o Ministério da Agricultura está analisando a documentação, etc. e tal, e tem uma série de questõezinhas a serem ajustadas, tanto por parte do consórcio, quanto por parte dos documentos. Então, nós estávamos discutindo essa possibilidade, então, de tocar o sim mesmo, por enquanto. Ok, beleza. Então, isso é uma questão operacional. Quando a gente... E o que é uma política pública? O consórcio em si, a adesão dos prefeitos e tudo mais, não é uma política pública. A política pública são as ações que são votadas e implementadas na prefeitura para apoiar os produtores rurais, as agroindústrias. Então, nós estamos tratando da questão operacional, não de uma política pública. Por isso que o grupo de política pública é muito importante nesse processo. E quais são as políticas públicas importantes que o grupo poderia trabalhar em termos de sim? Seria a possibilidade de um financiamento a fundo perdido, por exemplo, né? Que a prefeitura tivesse, que cada uma das prefeituras que estiverem participando do SIM, que tivesse um SIM, tivesse um programa de apoio à regularização das agroindústrias. Porque uma vez aprovado o SIM, vem todo o trabalho de inclusão desses produtores rurais na cadeia de produção. Eles vão ter que ajustar a sua infraestrutura, eles vão ter que ser capacitados para produzir de uma maneira adequada, eles vão precisar de apoio para regularizar a questão de água, a questão ambiental, porque eles, para atender o sim, eles vão precisar ter um tratamento de água, É claro que isso dentro da escala do pequeno produtor, mas vai precisar estar tudo em ordem em termos de apoio à sua regularização. Vai precisar do RT, no caso de bebidas, no caso de produtos vegetais. Então, é necessário que exista uma série de de políticas públicas do município para que, então, o sucesso desse produtor rural, dessa agroindústria de base familiar ou pequena agroindústria. Então, são essas questões que precisariam ser trabalhadas no grupo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ana, desculpa, vai lá, Terezinha, vai lá. Não, é o seguinte, é só para complementar, porque, assim, às vezes o pessoal pode achar que regularização pesaria muito para o agricultor, né? Mas eu queria que você comentasse sobre a experiência da Convares,
que trouxe, né, que ela está em diálogo, onde o pessoal que faz a fiscalização é uma coisa a longo prazo, vai no processo dialógico com as agroindústrias local para uma adequação a longo prazo, não é punitivo, né? Eu queria que você colocasse isso. Isso. Bem, nós estamos construindo, então, essa questão do consórcio e a fiscalização do consórcio, seguindo os mesmos moldes da Convares. Um grande problema quando o produtor se regulariza é a fiscalização. Ou para se regularizar é a fiscalização, e quando ele se regulariza é a fiscalização. Ok, o que a Convares fez? Eles fizeram um trabalho com os seus fiscais, eles, quando contrataram os seus fiscais, quando eles receberam os seus fiscais de alguma das prefeituras do contexto do consórcio, só fazendo um adendo, tá? Na verdade, não é o consórcio que contrata, quem contrata é uma prefeitura, que cede esses funcionários para o consórcio, e por meio da cotização, paga-se esse funcionário, e as prefeituras recebem a fiscalização por meio de prestação de serviço. Ok, só fazendo isso que eu não falei antes. Então, esses funcionários contratados que estão no contexto do consórcio, eles estão sendo orientados para fazer uma fiscalização construtiva. Ou seja, quando ele vai receber, quando ele vai lidar com o produtor rural, ele primeiramente vai conhecer a estrutura desse produtor rural e vai conversar com esse produtor rural de forma a orientá-lo no sentido do que ele pode fazer para chegar mais perto de uma estrutura física que atenda aos requisitos do SIM. Tá certo? Ele não vai começar a produzir direto, eu tenho que construir de uma certa maneira, assim, assado, não sei o que lá. Não. Ele vai ser orientado do que seria a situação ideal de trabalho e o que ele pode fazer naquele ano para chegar mais próximo dessa situação ideal de trabalho que atenda, então, à lei. E é muito interessante essa experiência da Convares, porque, por exemplo, o produtor fala assim, eu posso colocar uma tela mosquiteira cercando a minha varanda, onde eu faço o processamento. Então é isso que você pode fazer? Ótimo. Então, é dessa maneira, quando nós viermos aqui, nós vamos ver como é que está essa tela mosquiteira e vamos estabelecer uma nova meta. Nessa nova meta, você vai poder colocar o piso, vai colocar a cerâmica? Ótimo. E assim por diante, até chegar numa situação que sanitariamente atenda à lei. Porque quando a gente vai para a realidade do campo, é bastante assustador, né? A polpa sendo despolpada ao lado do chiqueiro, eu vi isso. Então, eu sei que, às vezes, é claro que o ideal está longe da situação que o produtor tem na sua realidade, mas qualquer coisinha que faça já vai melhorando bastante a situação do ambiente de produção, né? Questões de higiene, principalmente. Então, foi isso que o pessoal É legal. fez. Você pode ir concluindo? Desculpa, só para ir concluindo, a gente tem uma pauta e o tempo que... Tá bom? Depois, quem que tiver mais interesse, entra no grupo do consórcio, né? Você faz o convite de novo. Só para concluir, então, as dúvidas dos colegas, rapidamente, então, o que vocês gostariam de saber? Bom, eu, bem rapidamente, a questão, você falou que o SIM não está abarcando hoje a questão vegetal. Eu vejo que lá no grupo existe uma demanda, a gente sabe que existe a demanda também da questão vegetal. E aproveitar assim que eu estou falando, o Dax está perguntando como é que está a situação do SIM em Alto Paraíso. A situação do SIM em Alto Paraíso, pelo que eu ouvi falar, já foi feito sim, né? Mas faltava implementar. E aí a implementação depende da contratação.
e a contratação depende do teto de gastos, e aí, então, está parado. E por isso que a gente está tentando fazer a questão do consórcio, ok? Em relação... Qual foi a outra pergunta? Em relação à questão sanitária de vegetais, né? Não, é outra legislação. Também Anvisa, mas é outra legislação. No caso da Convales, eles estão trabalhando isso no ambiente do CISB, tentando colocar tudo isso no CISB. Por isso que seria interessante a gente trabalhar no ambiente do CISB. De qualquer forma, eu já estou com os contatos da Anvisa e do MAPA para a gente começar a discutir isso, para ver se a gente consegue colocar isso dentro do ambiente do SIM, mas aí teria que colocar uma nova legislação junto, por isso que não deu para colocar junto, tá bom? Legal, Ana, muito bom aí compartilhar, né? Se alguém tiver interesse e não estiver no grupo do consórcio, sempre está tendo lá, no grupo está tendo uma interação, né, Ana, com o pessoal, né? Quiser acompanhar no grupo do consórcio. E é isso, eu acho que essa pauta do SIM, a gente pode sempre estar abordando, trazendo informação, né? Mas tem um grupo técnico ali discutindo, né, Ana? Então, realmente, quem tiver interesse, Sim. né? Tá mas no grupo. Existe a questão da política pública, Marcos, que precisa ser tratado aqui, que a gente não vai tratar política pública lá, tá? Com certeza. Então, essa questão dos municípios aí, tem que conversar com os gestores, né, Ana, para a gente saber a situação, como eles estão vendo, como eles estão sabendo, eles estão informados do que tem na gestão, né? Por exemplo, perguntou de alto, teve a questão lá da Câmara Municipal, teve um problema lá com os vereadores de desacordo com o consórcio em umas questões, mas não é o caso para a pauta agora. Então, é importante uma interlocução com os gestores e as câmaras municipais mesmo, como você colocou no começo, né? Ter esse diálogo, né, com eles. Gostaria de recolocar uma pergunta para o grupo. Nós temos aqui no grupo contatos ou condições de compreender qual é o estágio em que está esse desenvolvimento nos municípios da região de abrangência da Pouso Alto? Flores, São João do Aliança. Esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico, acho que não existe. Precisa ser feito, entendeu? Tem que fazer um diagnóstico. Porque cada município tem suas ações pontuais. Eu sei que Flores avançou um pouco nessa história, mas, enfim, é lá, né? Tem que fazer diagnóstico. E tem os parceiros locais que a gente pode demandar os parceiros nos seus municípios trazer esse diagnóstico para a gente, para a rede, né? Eu acho que é uma possibilidade, né? Entendeu? Okay. Por exemplo... O que eu estava pretendendo fazer era pegar essa relação de 22 municípios, eu estava montando uma tabela, que eu até peço ajuda para vocês, que tem que ser uma tabela com o nome do prefeito, vice-prefeito, Câmara de Vereadores e a relação de partidos de todos eles, para entender a composição política. Essa é a primeira coisa que se faz, tá certo? Quando a gente pensa em qualquer política pública. Você entender as relações de forças para poder trabalhar as bases. E depois, entendendo essas relações de forças, é que você começa a trabalhar qualquer assunto em relação ao que for, seja assim ou que seja. Olha, a dificuldade na Chapada é que só com os partidos políticos você não tem ideia da correlação de forças, porque é tão local esse papel assim dos partidos políticos. Era bom conversar em cada município com pessoas que conheçam, né? A gente tem aqui, por exemplo, na rede, a gente tem algumas pessoas que estão ligadas. Tem o Mário, do Balanço, lá em São João, tem a Rênio Marconei aqui em Alto Paraíso, né? Porque a coisa mais difícil nesses municípios pequenos é a gente entender com a relação de forças só pela legenda, sabe? No Brasil já é um pouco difícil, né? Aqui, a nível local, de municípios tão pequenos, é bem complexo, viu, Ana? É bom a gente tentar identificar pessoas chaves em cada município que possa conversar sobre isso, né? Que Alto Paraíso, inclusive, já tem a lei do SIM, né? Ficou para o Martinho regulamentar, assinar o decreto já estava pronto, ele nunca assinou porque não tinha justamente todo esse processo para implantar e tudo.
Mas Alto Paraíso até já tem isso, mas mudou muito a Câmara de Vereadores, quer dizer, tem que entender isso em cada município, sabe? Não é uma tarefa assim muito, muito trivial, não. É bom localizar em cada município quem pode ajudar nisso. Exatamente, veja bem, Nina. por exemplo, Eu vejo como um grande desafio também, porque toda essa articulação, se entrar a questão partidária, político-partidária, vai por água abaixo. Então, tem que ter uma sutileza, né, de tratar com vários partidos, que eles percebam que é uma necessidade dos agricultores, né, inclusive para um fomento à merenda escolar, a possibilidade de entrega de produtos já processados, que vai facilitar muito o trabalho das merendeiras, né? Mas existe um cuidado com relação a esse diálogo político muito grande, porque muitos partidos têm mania de abraçar bandeiras, né? E aí cria aquela situação dos outros se afastarem. Então, é muito sutil mesmo. Ô, Terezinha, como a Nina colocou e você também observou, aqui em municípios pequenos, eles alugam siglas. As siglas não têm muito peso em discussão política, ideológica, nada disso, entendeu? É mais a sigla de aluguel, você vai ver que é tudo centrão, a maioria. Tudo centrão. sim. Então, isso é relativo, né? Agora, o importante é realmente conversar com gestores mesmo. Eu acho que é esse meio que pessoal, né? Nessa conversa com gestores e ter ciência. Quem tem peso aqui é governo estadual, é o Caiado, né? É o DEM, é a agricultura, é o agronegócio. Então, essa é a leitura que a gente tem que ter. Governo, como a gente vai trabalhar junto com as políticas com as estaduais, né? Como que é feito esses arranjos diplomáticos, estratégicos, sem viés, né? De trabalhar mesmo pela política pública, como a Terezinha falou, alimentação escolar e tal, e nesse viés estratégico com eles, aí a gente constrói, né? Agora, se a gente for resgatar a questão, por exemplo, ambiental, ativismo, a gente vai distanciar esse diálogo com o Estado, entendeu? Então, nós temos que ser diplomáticos e estratégicos em relação ao Estado e ao governo federal também, claro, né? Então, acho que é por aí, viu, Ana, que tem que caminhar. Eu queria... Marcos, peraí, só uma dúvida. O Marcos... Oi, desculpa, Ana, não ouvi. Só complementando rapidinho, mas para vocês verem como esse negócio é delicado, e aquilo que você colocou da Câmara em relação a Cisbango foi uma briga política com o Martinho, para não deixar aprovar o sim, para não deixar aprovar o consórcio, entendeu? Então, eu procurei saber exatamente o que aconteceu e realmente foi isso. Por Mas isso que a foi gente tem que pontual, ser viu, bastante Ana? bastante delicada essa situação. Posso fazer uma sugestão, gente, de encaminhamento? Que eu acho que o tema assim, é super importante, a gente precisa ter um momento para falar sobre isso, porque a questão política do Martinho não é simplesmente que ele queria, né, travar o processo, é porque ele sabe que muita gente que não vai ter condição tão cedo, quer dizer, hoje tem a Cooperfrutos, que está tentando captar recursos, fazer uma agroindústria, mas o negócio é tão pontual, gente, que você começando a formalizar uma fiscalização, você bota um monte de agricultor numa situação horrível, porque não é questão de adequar a agroindústria, é questão de fazer, as pessoas fazem as coisas nas cozinhas de suas casas, muitas vezes cozinhas do lado de fora, cozinhas externas, coberta com palha, cada município é uma situação. Então, acho que a gente podia dar atenção a esse tema em algum momento, marcar e a gente falar um pouco, ver quem são os municípios que estão na rede, que estão envolvidos, e a gente olhar um pouco a situação de cada um, porque é muito precário. Se isso chegar, por exemplo, em Colinas do Sul, inviabiliza todo mundo. Ainda que tenha um processo educativo, essas pessoas não conseguem nem captar o recurso para montar a sua agroindústria, ou quer seja para melhorar. O assentamento em Colinas tem pessoas que não têm nem casa, que moram em barracos e estão processando o fruto do cerrado, entende? De alguma forma, sabe? Então, acho que a situação é assim, bastante delicada. Tem, por exemplo, Cavalcante, que eu tenho certeza que o prefeito lá tem o maior interesse, mas isso tem que estar acompanhado de uma outra política pública, captar o recurso para poder criar esses espaços em algumas comunidades que, por elas mesmas, elas não vão conseguir captar recursos para montar suas agroindústrias, né? Então, isso tem que ser acompanhado de uma outra coisa aí, que é fazer essas agroindústrias,
né, existirem, porque a maioria não existe. Alto Paraíso ainda é uma situação melhor da Chapada, sempre foi, né? O município, você começa pelo IDH, se eu olhar o IDH de Alto Paraíso é outra coisa, tem as agroindústrias aí que já estão equipadas, né? Uma outra realidade, tem a Cooperfrutos que está botando isso para frente, mas se a gente vai para os outros municípios, a situação é muito precária, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso no momento, assim, né? Porque a gente, já estamos 1 hora de reunião, né? E é um assunto que realmente ele merece a nossa atenção e merece um tempo maior. Então, sugeri a gente colocar uma pauta única, alguma coisa assim, para a gente conhecer, né? Que a Ana possa trazer esse quadro, mostrar quem são os municípios, para a gente ver onde é que a gente pode colaborar de alguma forma. É isso. Sim, Nina, muito bom, Nina. É que tem gente que levantou a mão, não apareceu para mim, querendo falar que estava antes da gente, o Oscar e o Lourenço. Então, vamos lá, Oscar. Lourenço, primeiro, tinha pedido. Vamos lá, Lourenço. Acelera aí, Marcos. 1 hora de reunião, cara, falando disso. Lourenço, bom, rapidamente, essa questão dos prefeitos e dos vereadores aqui na região é muito importante. Eu acho que é um tema que nós temos que conversar sobre isso. Então, informando o seguinte, que eu tenho percorrido aqui o território desde o ano passado com a campanha da Carta da Terra, junto a prefeitos e vereadores. E nós conseguimos ter muitos avanços significativos, né? A prefeita Débora de São João assinou a Carta da Terra, o prefeito Vilmar, e depois da campanha, o prefeito de Teresina, né? Também assinou. E agora estamos em conversas aí com o prefeito de Monte Alegre, e a gente quer chegar até Colinas com essa temática da Carta da Terra. Esse trabalho continua, inclusive com os vereadores também. E vários vereadores também já assinaram a Carta da Terra, e a gente está nesse trabalho de adesão dos vereadores eleitos. E o ambiente é promissor, né? Em relação a essa questão, eu acho que isso ajuda e facilita também, e há uma motivação de alguns prefeitos, especialmente da prefeita Débora, eu creio que também do Vilmar, e também o prefeito de Teresina, né? Os prefeitos eu acho que eles estão sensíveis a uma aproximação política das prefeituras da Chapada dos Veadeiros. Essa questão foi discutida com a prefeita Débora, ela está muito motivada para isso, por exemplo, e ela tem muita consciência disso e quer ajudar. Eu acredito que o prefeito Vilmar tem a mesma consciência, né? Então, nós estamos assim com condições boas de acontecer uma articulação dos prefeitos aqui da Chapada dos Veadeiros. É muito favorável esse ambiente. Eu acho que isso vai facilitar bastante o trabalho nosso também, não só nessa questão, mas em outras políticas públicas importantes, inclusive também em relação aos vereadores. Eu acho que há um ambiente favorável, por exemplo, na Câmara Municipal de Cavalcante, muito nítido. Nós tivemos uma reunião com muitos vereadores lá de Teresina, e tivemos contatos já aqui com vereadores de São João da Aliança. E, então, o ambiente é interessante para a gente avançar com os agentes públicos aqui na região. Queria passar esse informe para vocês. Obrigado. Legal, Eu vou ser bastante rápido, Marcos. Não é para a gente deixar assim pautado e a gente avaliar isso mais na frente, mas eu acho que tem a ver com sim, mas tem a ver com as nossas políticas públicas, esse trabalho de um diagnóstico que a gente deva fazer junto às prefeituras e às câmaras de vereadores da região da rede, sob a recepção das políticas públicas que a rede pretende promover, para a gente ter, em algum momento, a gente planejar a realização desses diagnósticos nos municípios. Como é que estão as prefeituras nesse aspecto, como é que estão as câmaras de vereadores nesse aspecto. Isso vai servir para o SIM, que é uma das
N políticas públicas que a gente tem que promover dentro da rede. Era isso. Legal, Oscar. Até coloquei como proposta de pauta aí já para uma próxima reunião, talvez, esse levantamento de articulação política e perspectivas, né, futuras. Então, para a gente, esse cenário, levantamento de cenário de articulação política atual e futuro, né? Então, pode ser, a gente pode, né, deixar isso como tema de pauta para a gente conversar mais sobre isso. Também, Lourenço, em outro momento, quiser também trazer um informe um pouco mais detalhado da Carta da Terra para a gente, uma outra reunião também é bem-vindo, né, Lourenço? E é isso aí, nós vamos, né? Podemos até pegar uma política pública, por exemplo, um convidado numa reunião com a gente, né? Para a gente dar uma sabatina nele, fazer uma aula com a gente, né? Nem a Ana está com bastante informação, mas trazer algum técnico, né, para dar mais um subsídio com a gente mesmo, aqui no nosso coletivo, né? Então é isso, fica essa proposta, tá bom? Então, seguindo a pauta aí, né, Dax, qual seria o item de pauta? Gostaria de passar a palavra ao Carlos e apenas como estímulo, né? Você pode falar um pouco para a gente sobre a rota de fruticultura e como você vê interfaces de colaboração possíveis, né? Eu creio que é uma oportunidade realmente brilhante. E aí nós temos pouco tempo, né? Também é uma questão de ordem, então poderíamos combinar, enfim, eu acho que como é um primeiro registro aqui que a gente vai gerar sobre essa frente no contexto aqui do círculo, né? Então, Carlos, introduz aí para nós. Então, boa noite, né? Está ouvindo bem? Então, isso é uma articulação que a gente vem fazendo desde setembro de 2019. Né? Foi um convite de Tatiane, lá de Flores, né? Que ela estava organizando lá, ela que começou a organizar toda essa história. Né? E a Rota da Fruticultura era um dos temas que estava lá no evento, e a gente depois demos seguimento a essa articulação no Ministério do Desenvolvimento Regional. A gente participa dos grupos da Rota da Fruticultura e da Economia Circular. Inclusive, a Posvalto, numa delas, que coordena uma área lá de desenvolvimento rural, né, de energia em desenvolvimento rural. Mas, bom, Rota da Fruticultura hoje, depois de muito tempo e tudo acontecendo, ela foi lançada efetivamente pela deputada Bia Kiss, né, que estava lá mostrando, acho que ontem ou antes de ontem, né, o quanto ela investiu nessa rota, mais de 12 milhões, mais uma emenda de 11 milhões, não sei o quê, de bancada e tudo. Então, é uma rota que tem bastante recurso, né, está vindo, né, atendendo de alguma forma a rede, né, e basicamente eles querem trabalhar muito com mirtilo, principalmente no Distrito Federal. Nem tudo que é falado que é para o Distrito Federal e é para a rede chega na rede, né? Mas eles têm um interesse muito grande, não sei se são as alianças aí com o governo de Goiás hoje, né, em desenvolver essa rota, né? Essa rota, a rigor, é uma rota do MDR, do Ministério do Desenvolvimento Regional, é executada pela Codevasf, né, com o apoio da Superintendência Federal de Agricultura no DF, que pega justamente isso. É uma rota do Centro-Oeste, a rota da fruticultura, ela é planejada, no caso, para o Centro-Oeste, tem mais algumas no país, né? E essa rota ela vai enveredar ali pela 220, e foi, né, e já está tudo articulado muito fortemente lá em Flores, inclusive no assentamento que Tatiane vai ter um projeto grande de irrigação, tem uma relação alguma com irrigação, mas não toda, e a gente está querendo não, a gente está aí na articulação final, eles vão provavelmente fazer uma live aí de lançamento,
geral, eu não sei, mas é possível que a gente tenha uma outra live que a gente está conversando, né? Uma articulação que a Cerrado está fazendo junto com a União Planetária e com a Codevasf, nesse sentido de participar dessa, de poder levar essa informação para os produtores, né? Estamos com articulação com várias prefeituras. Uma pergunta didática. O que é uma rota? Isso é um programa de incentivo? É um programa de incentivo, é uma série de incentivos e uma interligação muito forte no final no mercado, entendeu? A Codevasf, uma das coisas dela, que ela trabalha bem é a parte de mercado, a parte final de exportação, inclusive. O objetivo é a exportação, é o abastecimento da grande região do Distrito Federal, mas é principalmente exportação. E está pegando em cima de blueberry, dessas coisas. Aí vem aí a nossa jabuticaba, né? Tem lá o nomezinho dela, esqueci agora qual é o nome internacional dela e tudo. Mas tem o mirtilo, porque é uma variedade nova que tem condições de ser desenvolvida aqui, em função de clima e de temperatura e tudo, que pega uma entre-safra com a Europa e com os Estados Unidos. Isso significa, né, não é pouco, não, é muito dinheiro, né? É caro, inclusive, né? 300 conto para botar 1 hectare funcionando. Mas isso rende um horror de dinheiro também. E abrange, porque é uma mão de obra muito qualificada, muito delicada, tem que colher frutinha por frutinha, então é uma mão de obra qualificada e que recebe bem, né? Por isso que ele é caro também no mercado, né? E a gente tem aí um aeroporto aí em Alto Paraíso esperando pousar as coisas, né? Então, eu acredito e tenho certeza absoluta, pelo que o Curado está falando, a gente conseguiu puxar, a ideia foi justamente puxar a rota também aí para a Chapada, né? Para pegar esse rumo, né? A rota é isso, é esse rumo, com incentivos na área de irrigação, com incentivos na área de planejamento técnico, né? Porque são projetos grandes, né? São arranjos de entrar e fazer um arranjo com um assentamento quase que inteiro, né? O lance de ser o trabalho com a fruticultura, a gente está conversando com o Caiado também sobre, né, essa possibilidade de uma matriz complementar com o extrativismo, né? Porque o extrativismo está todo implantado, então a gente já pode começar aí. Mas aí entra também uma conversa, e é uma conversa que vai surgir justamente também das casas de processamento, né? Com todas a capacidade que é para exportação, principalmente, também, então tem que pensar no top do top, né? E, né, poder ter os registros, ter essas coisas todas. É todo um vetor de desenvolvimento econômico com base na fruticultura, que eu estou advogando que é interessante e estratégico usar a parte do extrativismo, inclusive para manter nossos cerrados e tudo mais, né? Dar mais valor, né? Agregar mais, né? O cerrado e tudo. É uma questão, né, assim, que deve ser lançada agora em maio ainda. Era previsto para o dia 19 de maio uma live aí a nível de Centro-Oeste, mais especificamente direcionada para o Nordeste goiano. Como e a que gente você acha que a gente pode colaborar ou favorecer olha, a última notícia que foi ontem, eu falando com o Curado, ele me falou que eu aguardasse porque eles estão fechando lá, mas que provavelmente é isso. A Pouso Alto deve fazer esse lançamento dessa rota no Nordeste goiano, ou pelo menos explicando, né? Uma live de explicação, não de lançamento, né? Então, a gente precisa só aguardar um pouquinho, dentro de um dia, 2 dias, talvez tenha alguma notícia. Eu já jogo no grupo, né? Estou aguardando, já tem um flyerzinho que Narira fez também, ajudou para fazer. Então, a gente tem um flyerzinho para, né, juntando as frutinhas e tudo, né? É isso, né? E é uma questão hiper promissora e que pode alavancar e puxar uma série de outros processos, como a parte de bioinsumos, que vai gerar uma necessidade de, né, de mais adubação, mais, né, tecnificação, né? Eu acredito que seja um processo, um vetor interessante de desenvolvimento, né? Com base em conservação de cerrado também, né? E aí é unir as coisas. E eles têm uma pegada também muito forte, que eles falam é da jabuticaba, né? Que é Brazilian Grape, né? Eu acho, né?
né? Essa jabuticaba é uma das expertises que tem aí no vinho, por exemplo, né? Até os vinhos de jabuticaba, não sei o quê. Ou seja, a gente tem matrizes, tem material, e é isso, né? Bom, não vou estender mais. Em breve a gente deve ter alguma notícia mais precisa, eu jogo no grupo e a gente deve ter, né, a promoção dessa coisa. Por enquanto, a Cerrado está cuidando aí dessa articulação, né? Mas isso deve abrir agora geral para todo mundo mesmo, para todo, né? A gente tem já um pensamento aí de divulgação nisso aí que vai ser fundamental, né, Dax? Porque é uma coisa assim, vai estar pronto e temos que cair em campo e divulgar bem, né? E fortalecer aí sim, efetivamente, para que a nossa comunicação atinja o produtor rural, que é quem tem interesse nisso, né? É uma coisa para eles caírem para dentro mesmo, para participar dos arranjos, né? Ter os benefícios que vem benefícios, vem financiamento. Isso não é uma coisa só, né? Só fundo perdido, mas tem os fundos perdidos, deve ter uma assistência técnica qualificada que a gente está procurando também, inclusive com a Emater DF, né? Que tem lá um setor de agroecologia também bem forte, né? O Daniel, que já até teve uma live com a gente. Aí é isso, é interligando as coisas, né? Insumo com isso, mas é isso, que tem, por enquanto é isso. Obrigado, Carlos. Alguém tem perguntas? Acho que você colocou alguma coisa ali no chat, não, Dax? Eu registrei como encaminhamento para ficar no chat como histórico, facilitar os nossos registros, justamente produzir o evento, produzir uma live em algum momento futuro aí, né? Poderia ter o Carlos, o outro representante, a outra representante que ele comentou, de repente nessa live. O Carlos poderia de repente ser o mediador, né? O anfitrião, ou a gente poderia uma pessoa entrevistar os dois. Aí a gente vai evoluindo essa conversa aí com a galera de eventos. O Dac, só para complementar, a Rotas é um programa que chama Rotas de Integração Nacional, que tem várias rotas, né? Além da fruticultura, tem Rota do Mel, Rota do Leite, tem lá no site do MDR, né? Então, a Ana tinha até falado de turismo aí, o turismo eu não vi muito destacado não, porque o governo federal tem seu Ministério de Turismo, mas em relação a desenvolvimento econômico, né? Na área, enfim, da integração nacional, né? Dos arranjos, né? Que o Carlos bem disse, tá bom? Bueno, próximo item da pauta, se concordarmos em prosseguir, nós estamos bem tranquilos, eu acho, no tempo, apesar de só faltarem 12 minutos, porque eu não pretendo aprofundar nesses temas agora, mas introduzir. Seria compartilhar o Drive, né, mostrar para vocês. Posso compartilhar aqui? Sim. E quando você compartilha, só vou informar também, não sei se o pessoal viu no grupo, a pauta agora é ambiente de colaboração, né? Os ambientes nossos de colaboração, né? A Rene criou a agenda da rede Pouso Alto. Até abri aqui, bem legal, né? Todo mundo recebeu o link nos grupos aí, e aí quiser estar agendando as questões importantes da rede, né? Dos círculos, ou algumas agendas importantes para a rede, para todo mundo saber dessas agendas, é um espaço legal lá, tá? Vamos usar, tá? Sugestão de encaminhamento aqui é a gente também montar uma oficina sobre como usar essa agenda aí que foi criada, se for o caso, e deixar isso gravado, enfim. Que eu não sei se todos utilizam o mesmo aplicativo nos seus celulares, nos computadores, enfim, então, na disponibilidade de tempo, eu acho que é uma boa ação relacionada a isso. Bom, então nós temos um Drive. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou compartilhar o desktop inteiro. Cadê esse Drive aqui?
Então, essa estrutura aqui foi proposta no âmbito do Círculo de Comunicação. O Paulo criou uma pasta para os arquivos, e aí nós estamos organizando aos poucos, né? É essa pasta aqui que tem na raiz dela o círculo, uma pasta para cada círculo, né? Então, aqui tem uma para o Círculo de Educação, Pesquisa e Extensão, está só com as imagens dos convites de reunião, mas na realidade aqui então, né, dentro dessa pasta seria onde vocês guardariam as suas atas de reunião, essas coisas, enfim, os arquivos a serem compartilhados, né? Eu criei uma pasta para o Círculo de Políticas Públicas, e aí aqui dentro dela eu criei uma de reuniões, onde estão todas essas atas. Então, as próximas atas vão estar no novo formato, né, mas vão ficar nessa pasta por enquanto. Eu sugiro o seguinte: cada grupo tem a liberdade para organizar como quiser, tá? Onde convier, a gente padroniza coisas ao longo do tempo, né? Mas não precisamos, nesse momento, talvez, priorizar muito essa coisa de sistematizar, definir nome de pasta, essas coisas. Eu acho que, com o tempo, aumentando a complexidade, a gente vai evoluindo, né? Arquivos que eu trouxe para essa pasta, não fui eu que criei, eu acho que essa pasta aqui é no perfil da Rede Pouso Alto, né? Daquela conta lá que o Sati tinha, inclusive, feito a assinatura, né? Criei uma parte... Essa aqui, isso aqui já foi criado pela galera de eventos, eu acho. Tá. Essa aqui fui eu que trouxe. Eu compilei as fotos de todos os eventos que o site tinha mandado, né? Então tá tudo aqui, é riquíssima essa pasta. Tem uma pasta com a identidade visual da Rede Pouso Alto. Então, quando vocês precisarem gerar convites, flyers, coisas, enfim, é nessa pasta que eu estou colocando todos os arquivinhos, dos ícones das coisas. Não tem de tudo, aí à medida que for usando, estou procurando colocar as coisas aqui, né? Reparem que essa pasta não fica dentro do Círculo de Políticas Públicas nessa estrutura, né? Fica em Pouso Alto Agroecologia, tá? Então é o seguinte, não sei se todos vocês têm acesso a essa pasta. Eu vejo que todos que estão agora aqui nessa reunião são pessoas que deveriam ter acesso de escrita. Então eu sugiro o seguinte: compartilhem no grupo Zap o e-mail de vocês, ou se vocês quiserem eu posso usar o e-mail que vocês compartilharam para a agenda do Google, e aí a gente verifica se faltar algum de vocês aqui, a gente coloca lá. Tá? Eu não sei se vocês já informaram os e-mails, mas aí coloca no Círculo de Políticas Públicas. Tá? Eu vou colocar um chamado no grupo pedindo para vocês enviarem, ok? Aqui já de cara eu posso compartilhar o link, que se vocês quiserem clicar aí, ó, eu vou gerar o link e vou mandar agora para vocês. Qualquer pessoa com link pode ler, tá? Vou colocar aqui no chat. Bom, então esse é o Drive, e o outro elemento que eu gostaria de apresentar é o Trello. Esse aqui já foi gerado a 4 mãos, esse quadro aqui. Essa história, essa narrativa aqui começou Ih, voltei para o da Florestinha, peraí. Entrou. Esse é o quadro do Círculo de Políticas Públicas. Não vou detalhar a apresentação dessa ferramenta nesse momento, mas eu estou propondo essa ferramenta como uma solução para a gente partir disso aqui, desse quadro que nós conhecemos, que são as nossas responsabilidades, né, do Círculo de Políticas Públicas. Então, o que nós fizemos aqui? Eu, Oscar e Marquinhos,
juntos. Nós pegamos todos esses elementos aqui e criamos uma coluna responsabilidades e adicionamos todos os elementos aqui com o texto original. Tá? Para quê? A partir de agora, nós vamos evoluir, por exemplo, a gente já sabe que não é acompanhar o trabalho do Mandato Coletivo Permacultural e do Marconi. Isso aqui na realidade, está evoluindo para essa frente que o Oscar sintetizou aí, de a gente mapear, né, conectar, entender quem são as pessoas que vão receber o conteúdo que a gente vai gerar, que é um conteúdo genuíno de políticas públicas para fomentar a agroecologia na Chapada, né? Então, a ferramenta então proposta para nos ajudar a ir monitorando esses indicadores, né, essas ações, e aí ver, né, ir acompanhando ao longo do tempo é essa aqui. O Trello nos permite, por exemplo, em relação a esse tema que eu acabei de comentar aqui, né? Nós vamos, no próximo item, nós vamos marcar uma oficina para aprender a interagir com essa ferramenta. Mas aqui, ó, nós podemos, por exemplo, alterar a descrição. Eu vou colocar só mais um ponto aqui para gerar o histórico de alteração nessa descrição. Tá, a descrição ele não atualizou aqui, ele bota logo em outro lugar. Mas eu vou fazer um comentário. Esta descrição está evoluindo. Então, poderia, por exemplo, aqui colocar o texto da nova descrição conforme a gente acabou de sintetizar. Eu não vou fazer isso para não demorar aqui. Mas se eu fiz um comentário assim, vai aparecer lá, ó, DAX, posso te dizer, há pouco aqui, né? Quando passa mais um tempo, ele diz, ó, Oscar Rosa adicionou esse cartão a responsabilidades. Se ele comentasse, né, ia aparecer que Oscar Rosa, no dia tal, comentou, enfim. Então, essa ferramenta, ela nos permite nos comunicar de forma independente sobre cada demanda, mas com os nossos insights, comentários ou arquivos de referência que eu posso adicionar aqui. Por exemplo, eu posso adicionar anexos, né? Como atas de reuniões, as reuniões onde o assunto foi debatido e coisas assim, né? E aí, quando a gente for retornar aos assuntos, né? Principalmente, né, no caso aqui, como as responsabilidades dos grupos são como objetivos estratégicos, então, ao longo do tempo, nós vamos avaliando, vamos revisitar esses cards, esses cartões e evoluir, né, e avaliar nós mesmos, né, como que estamos em relação a cada um deles. Então, por exemplo, um dos encaminhamentos que vão entrar aqui, ó, já entrou, inclusive, rota de fruticultura. Nós vamos colocar um breve resumo do que nós estamos enxergando sobre como vamos cooperar nisso, que é produzir o citado evento, né, a live. Então, nós vamos debater não, mas gerar uns rastros, né, uns comentários e informações úteis sobre o tema dentro desse card, para que aí, quando a gente for visitar, a gente já enxerga num lugar só tudo sobre aquele tema. Tá? Então, essas são as duas ferramentas, né? Três, na realidade, né? Nós falamos da agenda, que o Marquinhos comentou, do Drive e do Trello. Então, fica como encaminhamento, articular para todos vocês terem acesso a essas ferramentas, né? E aí, por enquanto, eu terminei esse tema da nossa pauta. Aí, bom, agendamento da oficina, os próximos temas, o próximo encaminhamento e papéis em aberto no Círculo de Políticas Públicas. Último tema para fechamento da reunião. Estamos às 19h30, né? Nós iniciamos uns 10 minutos depois. Se todos concordarem, né?
O agendamento da reunião, então, da oficina, eu acho que a gente pode abrir um doodle no grupo, né? Ou propor mais longe e aí ver quem consegue entrar. De qualquer maneira, vai ficar gravado, né? Então, quem não conseguir participar pode assistir e ver as perguntas que foram feitas. É relevante que mais pessoas participem para que a experiência fique rica, né? E a gente consiga colaborar melhor com essa ferramenta. Então, bom, era isso por enquanto. Aí sobre os papéis em aberto, né, gente? Eu, como guardião do círculo, eu tenho uma responsabilidade que é de formar um time, né, de cooperar e ajudar, facilitar para que a gente forme um time robusto para atender essas necessidades. Então, qual é o nosso cenário? Nós iniciamos com a Reni como nosso representante, eu como guardião, o Oscar como secretário, responsável pela memória do grupo, e o Marquinhos como facilitador do grupo. Ainda estamos nos adaptando com a metodologia, aprendendo a cooperar com essas ferramentas. No entanto, a Reni já nos sugeriu escolher uma outra pessoa para ser o representante do grupo, e nós consentimos, ou melhor, no grupo geral nós já consentimos e precisamos consentir aqui neste grupo a proposta que nós convidamos coletivamente o Oscar para ser o nosso representante. Só esclarecendo, o representante do grupo é a pessoa que, nas reuniões do círculo geral, é a pessoa que vai, os representantes são as pessoas que relatam o que está acontecendo no grupo, né, no círculo, né? Como é que estão essas ações, empreendemos isso, sim, rota de fruticultura, então essa é a pessoa que vai relatar o desenvolvimento, né? Então, fizemos o convite ao Oscar, e esse é o momento para o Oscar aceitar ou não esse papel. Se não houver nenhuma contestação do resto do grupo, eu topo. Consentido. Maravilha, Oscar, maravilha. E aí, gratidão, Oscar. Você é uma pessoa extremamente qualificada, né? Então, muito bom, muito satisfeito. E faço convite para o grupo, se alguém deseja assumir o papel de secretário, que é a pessoa que vai, digamos assim, estar colaborando um pouco mais ativamente em manter essa consciência, essa visão geral do grupo, do círculo, sobre quais são justamente, né, as coisas que estão acontecendo. Ou seja, provavelmente vai ser alguém que vai interagir com esses registros nas atas de reunião, vai ser a pessoa que documenta as atas de reunião. Sugiro que a gente colabore no Trello também, né, no sentido de manter ali estruturadamente registros de rastros de informações que orientem pessoas que vão se engajar em frentes, né? Então fica aí o convite. E aí proponho a ferramenta sociocrática caso ninguém se apresente, da gente escolher e convidar esse grupo aqui, convidar alguém. Aí a ideia seria fazer aquela votaçãozinha sociocrática, se for o caso. Eu pensei na Terezinha, viu? Pensei na Terezinha. Ela é uma máquina de registrar desenhos e estruturas de informações e reuniões também. De obter resultados. Fico muito envaidecida, Lourenço, mas eu vou ter que declinar por conta da responsabilidade lá no grupo de pesquisa, viu, gente? E do volume de coisa. Eu estou com um problema mesmo de agenda. Agradeço. Tem o Brejo também para cuidar, né?
Uau, que lindo. Marcos, está de mão levantada, você quer comentar? Não, eu ia falar, não, já que está nesse tema, a Renata não está ouvindo, será? Porque eu ia indicar a Renata aí, se ela podia pegar esse bastão. Boa, Nina. Ninguém pega. Olha só, quem cala consente, hein? A Renata está presente de imagem. Ela está sem microfone aqui, ela só está com câmera. Pergunta se ela pode se manifestar no chat, de repente. Isso. Então, eu estou achando que ela está com problema de conexão aqui, gente. Estou tentando falar com ela, não consigo. Ela não se manifestou, ela entrou meia hora antes da reunião, que eu abri a sala, e não se manifestou. Acho que ela não está na frente da máquina. Bom, então a sugestão seria de cada um escreve o nome aqui no chat, sem falar e sem dar enter. A gente conta até 3 e dá enter, e aí nós vamos ver qual é a sugestão do grupo. Os mais, digamos, votados poderiam fazer uma conversa entre si perante o grupo, avaliando se conseguem colaborar nessa ação juntos ou não, ou se um pode assumir, o outro não pode, enfim, e fazem uma sugestão para o grupo, que pode ser deles assumirem ou ninguém assumir e ficar em aberto também para adiante. Vamos fazer então? Vocês podem... chegou o Paulo aqui na reunião. Acho que está acontecendo é que quase todo mundo já tem algum papel em algum círculo, né? Sim. No final das contas, está ficando sempre um grupinho pequeno que está assumindo papéis nos círculos, e a gente precisa de pessoas novas. Vamos sugerir o Wellington. O Wellington já tem algum papel, Wellington? Não sei se ele está aí, ele também não se manifestou, né? Ele tem? No chat, o Wellington colocou no chat que já tem o papel. Já tem também. Pois é, todo mundo aqui já tem papel. Vamos votar, então, como o Dax disse? Pode ser? Todo mundo entendeu a votação? Digitem agora o nome e esperem no 1, 2, 3 para o Enter. Então, vamos lá. Já deram Enter tudo? Então tá, então eu boto aqui Enter também. Eu não. Mas todo mundo já deu, então dá o seu aí. Ana Maria recebeu 3 votos. 3 ou 4? 4 votos, né? Foi... A Ana já está com algum papel em algum círculo? Nenhum. Ô, Ana, você é muito bem-vinda. É ela, então, gente. Não, gente, por favor. Em outros círculos, certamente. Eu estou com muita sobrecarga de trabalho. Eu acabei de sair de um comitê eleitoral agora, e, por exemplo, agora eu estou matando minha aula para estar aqui com vocês, para vocês terem uma ideia como é que está. Não que eu não ache importante, eu me sinto muito envaidecida, adoraria, mas realmente está muito complicado. Agradeço, realmente. Se puderem ver o segundo mais votado ali... Saberiam dizer se a Renata já está com algum papel em outros círculos? Ela é facilitadora do ciclo de pesquisa e educação. Tá. Bem, deixa eu entender uma coisa. Qual é a frequência das reuniões? Como é que funciona isso? Uma luz no fim do túnel. Mensal. Certo. E como é que... para eu ver, aqui lá estão as responsabilidades. É só acompanhar as reuniões? Como é que vocês veem esse papel? Ou tem outras situações implícitas para eu dar uma avaliada?
Primariamente, ser o guardião da memória. Ou seja, nessa reunião aqui, por exemplo, estar sistematizando o que foi definido como encaminhamento, né, registrando a ata da reunião. Inclusive, por isso eu tenho colocado no chat os encaminhamentos principais, essas coisas, para ir gerando esses rastros, para a gente, quando for fazer esse trabalho de secretariar a reunião, já ter a referência, né, para bater, enfim, para facilitar, né? Mas seria isso, gerar as datas uma coisa, reunião. Oi? Que a Rene está criando aquele formato de com lugar para os encaminhamentos, com lugar para os temas discutidos, pessoas que estão assumindo as frentes. Então é isso, é basicamente esse trabalho mensalmente. Uma vez por mês, revisitar tudo, né? Aí, para isso, criei o quadro Trello, que tem os elementos gerais que vão estar trafegando, vai ter uma referência separada de cada um, né? Então, aí esse quadro eu me coloco à disposição, já que nós estamos iniciando a adoção dessa ferramenta, de ser o guardião desse quadro, ou seja, eu posso ir mantendo os históricos ou provocando os comentários com vocês, enfim, e ajudando a manter a memória. Ok, entendi. Em Ana e Dax, a Rene estava padronizando uma ata, eu acho que eu estava falando aqui com o microfone fechado. Você lembra, na última reunião do gestor, ela criou tipo um formulário, que daí a gente termina a reunião com a ata já meio que preenchida, sabe? Faltando pouquinha coisa. Acho que aquilo vai facilitar bastante o trabalho, né? Eu conheço esse sistema, inclusive, é muito interessante essa reunião que eu era do comitê eleitoral. Nós usamos, eu também não conhecia, fiquei conhecendo nesse grupo, né? E realmente facilita bastante. Se ela tiver já esse formulário mais ou menos adiantado, realmente a coisa não é muito complicada. Mas essa reunião em particular, como eu não fui anotando, eu não tenho condições de secretariar. Eu anotei. Você anotou? Eu estou fazendo uma memória dessa reunião. Ok. Não, então pode contar comigo, assim. Aí eu vou pedir o apoio, então, do Dax, de todo mundo aí, tá? Para poder, assim, me familiarizar mais com as ferramentas, tá certo? Para que a gente possa ser efetivo e cumprir adequadamente com esse papel. Pelo menos, bem, vamos em frente, né? Então, vamos dar cota de contribuição, tá bom? Eu acabei de registrar. Maravilha. Eu acabei de registrar aqui, para assumir a memória do círculo, foi consentido o nome da Ana Maria Costa. Valeu, gente. Obrigada. Terminamos a pauta. Gratidão a todos. Próxima reunião? Próxima reunião em 30 dias. Podemos já marcar? Sim. Deixa eu abrir a agenda aqui. Hoje é dia 5. O próximo dia 5 é um sábado. Então, poderia sábado. Numa quarta, dia 9 de junho. Esse mesmo bate-horário. Ótimo. 09/6. Pode ser. Se puder ser numa terça. Terça? É possível? Dia 8? Às 18 horas. Porque quarta e quinta eu tenho as aulas. Tá. Perfeito. Perfeito, eu posso. Obrigada. Muito obrigada. 08/6. Às 18 horas, às 19h30. Tolerância terça-feira, das 18 às 19h30. Muito bom, gratidão a todos. E, Dax, já podemos ver pauta também, que já teve a proposta de pauta do SIM, da gente, né, fazer uma
uma reunião com mais detalhes do SIM, né? Com mais informações, né? Acho que sugiro Legal. a gente marcar a pauta, né? E, se possível, um responsável. Senão a pauta fica aí e a gente procura matar no peito depois. Mas se a gente pudesse sair daqui com alguém para pelo menos capitanear isso e buscar os outros e provocar, facilitar, seria legal. Queria só fazer um comentário. Talvez, em vez da pauta ser o sim, claro que poderia, mas trazer essa demanda que a Ana já trouxe para o grupo, que é as políticas públicas, né? Que poderiam estar reforçando o sim. Quais seriam as políticas públicas municipais? Para a gente caminhar um pouquinho mais dentro da pauta do grupo. Alguém puxa esse assunto? Bem, como eu estou envolvida com isso, talvez eu possa fazer uma proposição das políticas públicas e a gente entra num debate em relação a isso, com base na experiência da própria Convales em relação, porque atualmente não existem políticas públicas que eu conheça apoiando o pequeno e microprodutor rural da agroindústria familiar, né? Mas a gente tem algumas proposições que eu até já conversei com o Oscar, enfim, poderíamos ver isso. Mas seria uma coisa mais de discussão entre a gente. Uma questão que eu levanto... Pode falar, Oscar. Não, uma questão que eu levanto assim é que encaminhamentos que a gente está fazendo agora, né? O que a gente vai estar fazendo até a próxima reunião, né? Sabe, deveres de casa, o que seriam os trabalhos para a gente chegar na próxima reunião com alguma coisa encaminhada, feita. Não sei se para próximas reuniões a gente pode pensar nisso, né? Pois é, isso é importante. Seria bom se a Ana conseguisse informação para a gente de quais os municípios da rede que estão já, de alguma forma, vinculados ao SIM. Porque daí a gente pode tentar trazer alguma informação, né? Pode buscar alguma informação em relação a isso. Se tivesse em algum momento como ela mandar isso para a gente, né? A gente pode ir conversando. Ok, isso não é complicado. E via grupo Zap, a gente também pode fazer encaminhamentos e definir ações durante esses 30 dias. Oscar Dax, vou aproveitar para contribuir com a proposta da Ana. Não sei quem conseguiu lá acessar o link da Articulação Nacional de Agroecologia da Ana, que eu postei. Lá eles elencam uma série de políticas públicas, né, inúmeras centenas, que já foram executadas nos municípios brasileiros. Então, eu vou postar de novo esse link, ele pode nos nortear, entendeu? Tá bom, Ana? Claro, beleza. Vocês acham que faz sentido a gente ter uma reunião de trabalho em algum outro momento para olhar em contexto para todos esses, para todas essas principais, ou esse espaço aqui dessa reunião aqui na próxima edição poderia ser usado para a gente olhar para esse elenco de políticas públicas? Eu acho que é um bom começo, né, para a gente começar a trabalhar, olhar para elas. Naquela carta que a gente fez da agroecologia, tem um grupo também, a gente pode separar o que tem a ver com sim, o que não tem, né? Começar a tentar identificar isso, eu acho que é interessante. Poderíamos partir disso como nosso trabalho, né? Perfeito, Nina. A gente pode abrir no dia da reunião o site da Ana e a gente ir manuseando lá, né, as informações, lendo e comentando, e a gente interagindo, né? Legal. E antes disso, a lição de casa, a gente cada um abrir também lá o site da Ana e dar uma estudada também, né? Que tem muita informação, muita. Eu queria reforçar só isso que você falou,
da gente fazer a visitação no site, né? E dar uma lida, anotar. Eu acho que isso é importante. Fazer isso previamente, sabe? Como um estudo mesmo. Perfeito, Lourenço. Muito bom. Eu acho que isso, como o Lourenço falou, serve para todas as próximas pautas. Aí, cada um de nós tentar pegar informação, checar informação, trazer informação, né? Eu acho que é um estudo de lição de casa mesmo, é bom. Então é isso, pessoal. Se não houver mais nenhuma pergunta ou comentário, terminamos. Vou parar de gravar. Maravilha, eu já tirei. Aqui,